Olá, irmãos e irmãs, a paz, Senhor, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, no nome de Jesus. Primeiramente, quero agradecer a Deus e quero agradecer vocês, todos vocês aqui do canal, que estão sempre acompanhando comigo, sempre ouvindo a palavra do Senhor comigo, né? Eu quero agradecer vocês todos que estão aqui, que tiram um minuto do seus tempos, né? Para vir ouvir, né, um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero que Deus, sabe, abençoe muito as suas vidas, sabe? Que venha tocar cada vídeo que eu postar aqui no YouTube, cada coisa que eu falar, que venha tocar sobre vocês, né? Que vocês cada dia venham se sentir renovado, mudado, transformado através dessas escrituras. E que Deus possa tocar, né? O Espírito Santo pode tocar em vocês grandiosamente no nome de Jesus. Tá bom, irmãos? Muito obrigado por isso. Viu? Muito obrigado mesmo, irmãos. E que esse vídeo venha edificar vocês no nome de Jesus. Vamos estar lendo Salmos 19, 14, diz assim: As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Glória a Deus. Aqui, né, Davi faz uma oração, né, para expressar para Deus, que venha refletir, né, que venha tudo que venha sair dos lábios e dos pensamentos, venha ser de Deus. Nada que venha ser carnal ou maligno. Então Davi pede a Deus que a hora dele se expressar com palavras e pensar, né, ali no seu leito, ou lugar onde que ele estiver, que ele venha pensar somente em Cristo, falar coisas boas, sair coisas maravilhosas, sem negatividade, sem palavras torpes, né? Sem palavras amaldiçoadas, né? Que muitas das vezes, né, nós seres humanos, né, amaldiçoamos muito com a boca, blasfemando muito com a boca, jogamos praga nas pessoas muito com os lábios, né? Então nossos lábios, queira ou não, são impuros, né? Igual aconteceu com Isaías, que ele falou com Deus. Deus, não tenho, né, nem capacidade de falar com o Senhor, porque pois meus lábios são impuros. E Isaías queria explicar o quê? Que os lábios eles são impuros, né? Por quê? Porque nós, irmãos, somos pecadores, somos impuros a partir da presença de Deus. Somos falhos, então precisamos buscar incessantemente, né? Buscar intensamente, buscar sem parar, a partir desse momento, igual Davi falou, que a minha boca, né, e o meu coração, meus lábios, a minha mente, ela venha expressar todo aquele sentimento de ti, somente para ti, Senhor, porque o Senhor é a minha rocha e redentor meu. Deus é a nossa rocha, onde que fortaleça, Ele mantém firme, estruturado, né, nosso redentor, o nosso salvador. Né? Louvado seja Deus, o que nos salva, o que nos liberta e que nos transforma. Então, isso através das escrituras, buscar a palavra exata, a palavra correta ao sair dos nossos lábios. Uma coisa, né, que o meu pai, né, meu pai aqui da terra, quando ele era vivo, ele sempre falou comigo: filha, pensa e escuta para depois você falar. Meu pai, desde pequena, né? Meu pai sempre falou isso comigo, sempre, né? Porque às vezes a gente tem umas atitudes muito horrorosas, às vezes sem querer acaba saindo umas coisas, na hora do nervosismo, na hora da raiva, a maioria das vezes, né? Nós tropeçamos aí na hora da raiva, então acabamos falando algo desnecessário. Então, meu pai sempre falava, e meu pai, né? Ele era, graças a Deus, meu pai sabia da palavra do Senhor, mas meu pai era, né, fora da igreja, meu pai não frequentava, mas por glória do Senhor, né, Deus ele não leva para alegria, mas ele leva para dor. É triste, né, infelizmente levou na dor, mas ele foi salvo. Então, o meu pai, ele mesmo fazendo, né, coisas erradas, meu pai era, né, drogado e tudo. E mesmo assim, meu pai nunca falou um palavrão. Nunca vi sair um palavrão da boca do meu pai. Olha que meu pai, né, fazia algo errado no mundo, né? Ele era mundano, fazia muita coisa mundana, mas palavrão, se eu, né, antigamente não era batizada, que eu não era da presença do Senhor, então eu falava uma vez ou outra, né? Então meu pai, nossa, meu pai chegava a ponto quase de chorar, pedindo: por favor, filha, não faz isso. Então,
depois de muito tempo, né, a gente pensa, porque os nossos pais, ele quer o futuro bem nosso, né? Nem todos os pais, mas o nosso Pai Celestial, sim. Eles que nós temos que confiar. Então, o meu pai, aqui da terra, sempre falou: filha, guarda isso para você. Pensa, escuta, pensa, né? Escuta, pensa, para depois você falar. Escuta. A pessoa falou que analisa na sua mente. Você tem minutos para analisar. Eu sei que na hora da raiva a gente se expressa muito rápido, mas tenta segurar. Eu muitas das vezes não pensava. Eu só escutava e falava. A partir do momento do pensar que era difícil. Então, quando eu comecei a escutar primeiro, a pensar se aquilo é necessário falar, se aquilo é necessário se expressar, se aquilo é melhor falar ou melhor deixar pra lá. Então eu comecei a primeiramente fazer isso. Depois que meu pai, né, começou a falar isso muito, era muitas vezes meu pai falava, ele parava. Ele ficava até chato, falei, nossa pai, já entendi. Mas ele falava, eu quero que você coloque isso na sua mente. Então eu tô passando isso pra vocês, irmãos, porque isso me ajudou. Na hora de eu agir, na hora de eu pensar, na hora da raiva ou algo do tipo, a gente tem que pensar antes de agir. Nós, lógico, nem sempre, 100% a gente vai pensar antes de agir. Porque, né, nós somos pecadores, não existe a gente ser 100% perfeito, né? Somente Jesus. Mas, assim, 90% vocês conseguirem já é lucro, né? Já é uma coisa maravilhosa, porque Deus está vendo que você está tendo esforço para evitar falar palavras torpes, pensar pensamentos negativos, pensamentos de adultério, pensamentos, sabe, vãos. Então, eu quero que vocês comecem a agir com sabedoria, comecem a agir como Salomão. Peça a Deus, a mesma sabedoria que o Senhor concedeu na vida de Salomão, conceda sobre minha vida, porque eu preciso nos dias de hoje, porque nos dias de hoje precisamos de sabedoria. Então, irmãos, conceda isso nos seus corações, na sua vida. Peça a Deus sabedoria. Na hora de você agir com impulso, comece a agir com pensamentos. Não age com impulsos, mas age com pensamentos. Porque muitas das vezes você já viu estudiosos, pessoas inteligentes, nunca agiu por impulso. Eles sempre ficaram calados, pensavam e dava a resposta correta. E muitas vezes nem dava resposta, ficava mudo. Então, irmãos, é essa atitude que eu quero que vocês tenham também. Não precisa agir com impulso, sei que na hora da raiva realmente nós agimos, mas evita o máximo. Porque, queira ou não, você pensando antes de agir, começando a refletir aquilo, isso te dá uma paz, que você vai começar a toda aquela raiva, aquela nervo de querer de se expressar na pessoa, você acaba pensando e falar, melhor não. A minha paz em primeiro lugar. Então é isso que eu quero em seus corações. A paz em primeiro lugar. E que esse vídeo fica para vocês, irmãos, em nome de Jesus. Não vou prolongar, porque nem todos os irmãos gostam de vídeo longo, né? Mas eu quero que essa lição venha tocar sobre o seu coração, né? Pensa antes de agir. Pensa muito, irmãos. Reflita. Reflita cada letra, cada palavra que aquela pessoa falou. E se for necessário falar, você fala com um tom tranquilo, fala o que é necessário e se retira. Mas você vê que realmente não é necessário. Se você abrir o boca e falar e a pessoa retrucar, você fala, se eu falar isso, se a pessoa vai vir, vai falar aquilo, você já nem fala, você dá licença e afasta. Então, coloque sobre sua cabeça. Mas você sabe, é ficar em silêncio. A palavra silêncio convém sabedoria. Então, precisando de sabedoria, tocar fortemente essa palavra em seus corações, no nome de Jesus. Até que o próximo vídeo, né? Sim, que Deus permitir. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.